Olá! Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês veem aqui, assim, ó, na minha mão? Um batom, um gloss, um gloss, um gloss. É isso que vocês veem. Mas sabe o que eu vejo? Eu vou abrir para vocês. Eu vejo um produto que vai muito além. Eu vejo uma tampa. Ela tem segurança? Como que ela abre? Qual o som que ela faz? A haste, ela é flexível, ela puxa quanto de produto? O aplicador, o que eu sinto quando eu aplico? Qual que é a textura, qual que é o sensorial? Eu olho para a embalagem e penso, ela é fácil de pegar, ela é fácil de abrir? Quanto de produto que cabe aqui dentro? Eu olho a matéria-prima que está aqui dentro e pergunto, da onde que veio essa matéria-prima? Como que ela é colhida? Da onde que país? De que país que ela vem? Qual que é o resultado que ela vai trazer na maquiagem? Qual que é o resultado que ela vai trazer no geral? A verdade é que toda vez que eu pego qualquer produto, eu fragmento ele em diversas partes. E quando eu fragmento, é que a magia acontece. Essa palestra não é sobre gloss, eu prometo. Mas é a forma que eu penso produto, é a forma que eu penso dentro do meu universo. E como você pode pensar também numa ideia, numa escolha, em tudo. Quando eu era criança, aliás, desde sempre, até hoje, eu sempre tive a mania de quando eu estou me concentrando numa aula, seja na escola, na faculdade, hoje quando eu estou numa reunião, de fazer um cubo, sabe? Eu vou fazendo esse cubo aqui. Um quadrado, um outro quadrado, as arestas. Um quadrado, um outro quadrado. Toda vez que eu estou me concentrando para alguma coisa, eu estou fazendo esse cubo, E eu estava um dia com uma amiga minha, que daqui a pouco vocês vão ter o prazer de ouvir ela falar, que é a Isabela. E ela falou assim para mim, nossa, Bruna, isso que você faz enquanto você está conversando, porque eu fico fazendo isso copiosamente, assim. Você está decodificando algo, você está decodificando uma ideia. E essa é a forma que a sua cabeça pensa. Aí eu pensei, nossa, não é que é verdade? Eu sempre fui muito curiosa, desde pequena, assim, eu sempre fui aquela garota dos porquês. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Até hoje eu sou assim. Eu saí de estudante para CEO, mas até hoje eu faço muitas perguntas. Eu não tenho vergonha. Quando eu estou numa reunião, eu posso estar com pessoas de todos os níveis, assim. Eu não tenho vergonha de levantar a mão e perguntar. O que é isso? O que é aquilo, sabe? Eu acho que faz parte da nossa experiência se colocar como um eterno aprendiz. E essa curiosidade que me levou para a segunda etapa da minha carreira, que foi a escolha de me tornar jornalista. Para quem não sabe, eu sou jornalista, me formei em 2008. Em 2009, eu criei um blog para desenvolver um portfólio. Na época, não existia a profissão blogueira ainda, era uma coisa muito distante, não existia a creator economy. E eu desenvolvi o blog para criar um portfólio e conseguir um emprego na área, entendeu? E quando eu desenvolvi o blog, eu fiz a mesma pergunta. Acho que pergunta é uma coisa sempre boa para a gente fazer. Eu fiz o que as pessoas gostariam de ler e que tipo de matéria que eu poderia postar aqui no blog para que as pessoas da área me dessem moral, digamos assim, para me dar um emprego. E foi assim que, de fato, o blog me levou a trabalhar na área como jornalista de beleza e depois editora. Trabalhei com moda há muito tempo, porque eu criei o blog projetando esse futuro de uma profissional dentro da área. Eu não imaginava que eu ia cair no mundo da beleza, de desenvolvimento de produto. E aí que eu vou chegar. Só que aí, nesse mercado de blogs, o que aconteceu? Eu não me identifiquei muito com o mercado da publicidade, que é um mercado que basicamente movimenta a creator economy, né? E aí, quando eu fui convidada para fazer o meu primeiro produto e eu me deparei com o desenvolvimento de produto, assim como eu amava fazer uma matéria, porque quando você faz uma matéria jornalística, você tem que entender o começo, meio e fim. Você entrevista diversas pessoas, você entende diversos pontos de vista. E quando eu comecei a desenvolver, quando eu entrei no mundo de desenvolvimento, eu me deparei justamente com isso, com muitas possibilidades, com muitas perguntas. Eu falei, cara, isso aqui é interessante, porque blog, eu não sei até quando que vai isso. Tanto é que muda, né? Tem várias redes sociais. A comunicação sempre vai existir, mas o que vai mudar é o local onde ela está, mas ela sempre vai existir.
Agora, uma coisa que não vai mudar é que as pessoas sempre vão estar consumindo algum produto. Então, e eu amo fazer isso. Em vez de fazer publicidade, por que não participar começo, meio e fim de um desenvolvimento de um produto que para mim é uma história. Quando eu desenvolvo um produto é como se eu estivesse escrevendo uma matéria, o raciocínio é o mesmo. E aí, nesse desenvolvimento de produto, eu me deparei com um universo de possibilidades que quem estava nesse mercado, as cientistas que lidam comigo até hoje, os engenheiros de produção, os engenheiros de embalagem, os fornecedores de matéria-prima, toda essa cadeia que desenvolve, né, que faz parte de um produto, viviam aquele dia a dia, o dia a dia de quem já tem um formato, o formato já estava feito. Como eu vim de fora com esse olhar jornalístico, eu acho que isso que fez toda a diferença na minha carreira. Porque eu fazia um monte de perguntas, de novo, eu queria fragmentar todas as possibilidades. Então eu pegava esse batom, esse gloss, que é o produto mais comum da maquiagem, mais simples, e perguntava, tá, mas por que o nosso produto, por que o produto não pode ser igual ao importado? Por que aquele é mais flexível? Por que a embalagem desse gira mais fácil? Por que esse aqui tem um brilho que seca mais rápido? Por que esse aqui tem um tratamento para o lábio? Por quê? Por quê? Eu lembro que no começo algumas pessoas da indústria até iam buscar essas respostas para mim, porque elas não tinham de bate-pronto. E foi fazendo essas perguntas que eu fui navegando por um novo universo, onde eu era um peixinho num tanque de tubarões, dentro desse mercado da indústria de beleza. E fazendo as perguntas certas e não tendo vergonha de perguntar, eu nunca tenha, aliás, porque estar nesse lugar de eterno aprendiz é muito importante. Sempre quando eu estou numa reunião, como eu já falei, eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de parecer, nossa, mas ela é uma CEO e não sabe esse termo, então talvez eu não saiba, mas eu vou aprender agora com você. Sempre funciona e eu sempre aprendo mais. Eu acho que isso também desarma as pessoas que estão do lado, sabe? Eles entendem que uma mulher inteligente, mas ela também está aqui preparada para ouvir de mim alguma coisa. Esse desarmar eu acho tão importante. E eu também me desarmo. E aí, nesse desenvolvimento de produto, eu comecei a fragmentar as possibilidades e encontrar o segredo nas entrelinhas. Porque o que para as pessoas que estavam no mercado era o bastidor, o invisível, o comum, o que não tinha valor, para mim era um valor enorme. Porque eu falei, imagina que incrível eu poder contar para alguém que vai consumir meu produto, da onde que vem aquela matéria-prima, como que foi feita essa colheita, para que serve. E foi assim que eu introduzi a comunicação muito forte dentro da minha comunidade. E foi assim que eu desenvolvi uma conexão emocional. Então, o produto ele é só um bilhete para uma grande viagem, um bilhete para uma grande história que eu vou contar. Só que para contar essa história repleta de camadas de um produto, eu acabei desenvolvendo esse triângulo. A minha cabeça funciona geometricamente, né? Quadrado, triângulo, cubo. Aí, o triângulo é como funciona o meu desenvolvimento hoje. A gente cria essa história e o resultado final é o produto. O branding é o que está na base. Então, o branding é a personalidade da marca, é os pilares da marca, é os pilares do produto, é os pilares do que você está fazendo, porque o branding não é só sobre produto, sabe? É sobre a sua ideia, o seu marketing pessoal, é o que você é. Na época eu nem sabia que o nome era branding, né? Tem muitos nomes que eu fui fazendo a coisa muito intuitivamente, e até que eu descobri que o nome era branding. Mas é a personalidade, são os pilares, os valores inegociáveis, é aquilo que está invisível dentro do teu negócio, mas que você sempre vai seguir em qualquer desenvolvimento. E foi assim que eu desenvolvi uma marca com personalidade, desde o começo. Porque eu queria que... Eu estava num mundo onde as marcas eram muito grandes, né? E um mercado muito tradicional. Então, como é que eu ia chamar a atenção na gôndola? Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender códigos visuais, estudar a psicologia das cores, para criar um produto que chamasse atenção na gôndola e que falasse por si só, independente de eu estar ali podendo explicar sobre ele. Então, essa é a base invisível de qualquer coisa que você desenvolva. Os seus valores inegociáveis. Para mim, branding é isso, não é... A fonte, claro, tem a fonte, a parte visual, mas o branding para mim é a força invisível que te move, a força invisível que está ali segurando tudo. Dos dois lados, nas duas arestas, com o mesmo peso, paralelamente, projeto e desenvolvimento, que são os cientistas, que são os engenheiros, e do outro lado, marketing e comunicação, que andam juntos.
E aí, quando a gente vai começar a desenvolver um produto, a gente tem muito claramente o que é o nosso brand, nossos valores negociáveis. Diversidade, custo-benefício, qualidade, dentre outras coisas. São os 10 pilares. Aí cada um define o seu. Eu faço esse intercâmbio entre P&D e marketing e comunicação para que essas duas vertentes se comuniquem entre si. Todo mundo intercambia. Isso é muito legal, porque do mesmo jeito que eu, como jornalista, abri a mente da indústria com as perguntas certas, do mesmo jeito a minha equipe de projeto de desenvolvimento, com a minha equipe de marketing e comunicação, também se comunicam, outras perguntas são feitas e a gente acaba enxergando o invisível, que o nosso trabalho é esse, fragmentar ao máximo e enxergar o invisível para encontrar esses gaps de mercado. Foi assim que eu consegui me destacar num mercado extremamente competitivo, sendo, como eu disse, um peixinho num tanque de tubarão. Procurar os gaps. Os gaps sempre estão nas entrelinhas, mas sempre tem. Quando parece que algo está saturado na inovação, não está. Sempre vai ter alguma coisinha ali te esperando. E aí, a gente leva o marketing para desenvolver junto com o projeto de desenvolvimento e chegar na ponta, que é o produto. Eu vou dar um exemplo, que é essa flor que está aparecendo. Essa flor chama, dando um exemplo aqui, tá? Edelweiss. Não sei se vocês conhecem ela. É uma flor que ela nasce no topo dos Alpes suíços. É uma flor lendária porque ela sobreviveu à era glacial. Então ela é muito resiliente. Ela consegue ser bonita, ela consegue brotar, ela consegue ter vitalidade mesmo num clima extremo, que é o clima dos Alpes, que é o clima das montanhas super gélidas. Então ela por si só conta uma história linda. Inclusive ela é considerada a flor do amor, porque dizem que a maior declaração de amor é você conseguir dar uma Edelweiss para alguém, porque afinal de contas você tem que subir uma montanha, pegar a flor e entregar para alguém. Então olha quantas camadas que tem essa flor. E claro, ela tem benefícios antioxidantes, de regeneração, de hidratação, ela tem toda essa parte que é a performance, que é o que a indústria vê, que é o que o cientista vê. Mas eu como comunicador e como marketing enxergo toda essa história dela. A história dela ter sobrevivido à era glacial, a história dela carregar toda essa emoção, a flor do amor, a lendária flor de Edelweiss, que saiu do Himalaia desde a era glacial e ainda sobrevive nas maiores e mais gélidas montanhas do planeta. Para mim isso é ouro, o que para a indústria é só um detalhe que para eles não tá nem aí, eles estão nem aí com isso, eles querem saber da propriedade antioxidante, da propriedade hidratante. Eu quero saber a história, isso é um ingrediente, um único ingrediente de dezenas que vão estar compondo um produto final. Então imagina o seguinte, eu vou fazer um gloss, um batom que eu fale para a minha equipe que ele tem uma textura gélida, eu quero que ele traga o frescor do inverno, que ele tenha aquele sensorial geladinho. Hoje fala-se muito sobre sensorial, sobre ativar todos os sentidos do consumidor. Você tem que ativar os 5 sentidos do consumidor, criar essa experiência, essa sequência de uau, para que ele se apaixone pelo produto como um todo. Então, quando você tem um tema, então eu chego com o briefing, eu e a minha equipe de comunicação chega com o briefing para a equipe de cientistas e eu falo para elas, olha, o nosso produto ele vai ter um sensorial gelado, ele vai conversar com o mundo gélido, ele vai ter essa temática. As minhas cientistas, as minhas engenheiras químicas, as minhas farmacêuticas, elas vão falar, interessante, a gente consegue esse sensorial com mentol, a gente consegue esse sensorial com esse ativo. Mas eu vou falar, não, eu quero que você busque, eu quero que vocês busquem algo que seja poético. Algo que não só faça diferença, que traga hidratação, mas que também eu possa contar uma história para o meu consumidor, para colocar mais valor nesse produto. Para que ele consuma não só um produto que vai trazer um frescor, mas que ele consuma um produto que vai levar ele para uma viagem, que vai levar ele para o topo dos Alpes suíços, para o topo de um lugar incrível. Aí as minhas cientistas vão atrás dos fornecedores para entender que matéria-prima que é essa, que vai não só trazer a performance, mas que vai também trazer essa história, esse storytelling que a gente chama, né? E aí vem essa grande história dessa flor. E isso, como eu disse, é uma matéria-prima. Imagina você multiplicar isso por 10, por 20. Então, imagina o quanto que você pode colocar, não só de engenharia química dentro de uma ideia, mas o quanto de engenharia emocional, eu diria. Como fazer a engenharia reversa, mas procurando muito mais do que resultados de performance, procurando histórias que conectem e emocionem, para que quando a pessoa use o produto, ela não apenas se sinta mais bonita, mas que ela se sinta parte de algo maior e que ela se sinta consumindo também um pouco de história, um pouquinho de conhecimento, por que não?
Eu fiz exatamente isso porque eu sou jornalista ainda, no final das contas. Por mais que eu esteja envolvida com desenvolvimento de produto, eu ainda sou jornalista, eu ainda quero entregar comunicação, conhecimento. Então, quando eu coloco os meus 2 times para trabalhar em tempo real, na hora que o produto está pronto, eu não preciso simplesmente virar para o time de marketing e falar, olha, o produto é esse. A gente quer que vocês façam uma campanha que destaque isso, isso e isso. O destaque da comunicação está pronto já, porque foi desenvolvido no CERN. É como escrever uma matéria, onde eu vou desde o começo participar de cada etapa, desenvolvendo essa história, que no caso é o produto, aqui no exemplo que eu estou dando, e quando a gente chega no final, está tudo pronto, está tudo amarrado, está tudo certinho para que a pessoa simplesmente use e se emocione. E aí, que eu vou falar para vocês, nesse final, é sobre transformar o ordinário, que é esse gloss que eu mostrei para vocês, que é o produto mais simples, né, da maquiagem, mais comum, mais fácil de desenvolver, em extraordinário. Justamente porque a gente quebra em tantas camadas as possibilidades, fazendo as perguntas, sendo curiosa, sendo curioso, mantendo essa curiosidade quase infantil, mas para achar essas arestas, as mesmas arestas do cubo que eu desenho copiosamente para decodificar as informações dentro da minha cabeça. E aí eu consigo transformar, pegar um produto saturado do mercado, de repente criar algo diferente para ele, criar uma emoção diferente, uma experiência diferente. E aqui eu falei sobre o gloss. O gloss é o exemplo. O gloss foi o condutor dessa história que eu contei para vocês, de como que funciona o meu desenvolvimento de produto, de como que eu desenvolvi minha carreira. Mas isso serve para uma escolha, isso serve para uma decisão, isso serve para qualquer área. Em qualquer área que você estiver, com certeza você consegue olhar para aquilo de uma forma diferente, com outro olhar, sabe? Não sei se vocês já repararam nisso, mas eu sempre reparo quando tem uma ideia genial, alguma startup tem uma ideia genial, ou algum aplicativo novo é lançado, ou alguma coisa surge do nada, assim, que dá muito certo. Às vezes você olha para aquilo e pensa, nossa, mas por que eu não tive essa ideia? Era óbvia essa ideia. As ideias óbvias, elas estão escondidas nessas entrelinhas, desses fragmentos de qualquer coisa, sejam objetos, sejam ideias. E se você tiver a coragem, a vontade, a curiosidade de fragmentar isso, você vai enxergar o invisível e vai transformar o ordinário em extraordinário. E vai com certeza criar uma coisa incrível e só sua. Agora me fala, vocês ainda veem um gloss aqui ou muito mais? Obrigada.